pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje, o tema escolhido para a live desta noite é a criança curada, pois muito se fala sobre a criança ferida, certo? Então, por que não ouvir falar sobre a criança curada? Bom, que será desenvolvido pela nossa convidada especial, a doutora Gisele Eugênio. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutora, vou deixar no fim desse vídeo algumas outras videoaulas já ministradas pela nossa palestrante. Gostou? Então fique aqui que já já você vai descobrir mais sobre esse tema. Mas antes de passar a palavra, aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube e no Spotify. E assim vocês encontrarão conteúdos excelentes quanto esse de hoje. E agora quero passar a palavra para a nossa colega, a doutora Gisele Eugênia. Boa noite para todos que estão aqui presentes no nosso vídeo ao vivo, véspera de feriado, e o pessoal vindo aqui para aprender um pouquinho mais, né? Bacana isso, fico muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui na aula. E já deixo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo no YouTube e também está acompanhando no Spotify, áudio ou vídeo agora lá no Spotify, né? Sejam todos muito bem-vindos. E bora lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a criança curada. Bora falar sobre isso. Né? Dia das Crianças, amanhã é feriado, né? O feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas também comemoramos aqui no Brasil o Dia das Crianças. Então, por isso que eu trouxe esse tema justamente hoje, para que a gente possa falar um bocadinho mais sobre isso. Vou transmitir a tela? Hoje eu nem tenho tantos slides como normalmente eu tenho aqui nas aulas, porém eu trouxe uma arte, até porque eu quero compartilhar alguns vídeos com vocês, que são vídeos assim que eu fiquei apaixonada por esses vídeos e eu não podia guardar isso só para mim, né? Então, de fato, como a Andrea já falou, normalmente a gente tem o mundo todo do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, da terapia, falando sobre a criança ferida. E sim, é muito importante falar sobre a criança ferida. Vou falar aqui também um pouquinho sobre isso. Porém, a pergunta que algumas vezes fica no ar é: eu tenho a criança ferida e essa criança, ela vai ter aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Ou será que é possível a gente ter uma nova versão de nós, né? Então, já quero deixar aqui no começo do vídeo esclarecido e explícito aqui no vídeo que eu sei que nós não usamos não a palavra cura no mundo da terapia. A gente não diz não para o nosso cliente, não oferecemos não para o nosso cliente. Cura, né? Nós oferecemos um tratamento, uma jornada terapêutica. Porém, eu quis usar essa palavra curada aqui porque é o antônimo do ferida, né? Então, se a gente sempre fala da criança ferida, eu quis trazer essa palavra aqui como um antônimo. Então, não, nós não vamos dizer para nenhum cliente a partir de agora assim, não, a gente vai curar a sua criança. Não, nós faremos uma jornada terapêutica com você. Em algum momento, acolheremos a sua criança. São termos que a gente pode utilizar, tá? Porém, estou trazendo aqui como um antônimo. Até porque ficou um tema, ficou leve, né? A criança curada. Gente, para nessa frase aqui de Goethe. Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a. Gente, eu não sou da turma da tatuagem, tá? Mas essa era uma frase que eu tatuaria tranquilamente. Porque eu achei linda essa frase, né? Só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. A criança, na segunda-feira, o Irmo veio aqui com uma aula espetacular, falando sobre o apego seguro, não seguro. E em muitos momentos a gente falou justamente sobre o cuidado que a gente dá para uma criança, o afeto que a gente dispensa para a criança. Então, quanto mais a gente ensina ela a amar, mais ela vai amar. E nós vamos conversar um bocadinho mais justamente sobre essa frase lá no fim. Eu quero trazer ela de volta. E aí, gente, vocês já viram esse vídeo? Ele é um vídeo extremamente curtinho, eu vou passar ele até mais de uma vez, porque ele é muito curtinho. Aqui, o vídeo ele chama atenção para os afetos dos nossos pais, né? Como eles afetam a criança. E eu trouxe aqui essa tarja escrito, mundo ideal.
Esse é o mundo ideal, gente. Olha que coisa mais linda. Olhem para os pais, porém foquem no bebê. And darling, I will be loving you till we're 70. Eu vou passar de novo, porque ele é muito curtinho, para vocês apreciarem o vídeo inteiro. And darling, I will be loving you till we're 70. Gente, não é a coisa mais fofa do mundo. Você sentir ali que naquele ambiente de paz, o bebê, eu acho que é uma menina, né? Parece que a roupa é meio cor de rosinha. A criança sendo absorvida por aquele carinho dos pais. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui presentes na live, vocês que estão aí assistindo o vídeo gravado também, comentem embaixo que depois a gente bate um papo no chat. Se a gente fosse chutar uma porcentagem, quantas famílias vocês conhecem que é assim? Ó, a Marcinha tá dizendo que ela conhece duas que é assim. Ah, Pra- eu acho que a porcentagem aí, no caso, é menor do que 50%. Né? Marcinha, você falou que conhecia duas famílias assim. E quantas você conhece, famílias com crianças tal, que não são assim? Muita, ela tá falando. Tem um monte. Gente, eu não estou dizendo que esse mundo aqui do vídeo não existe. Tanto existe, tá aqui o vídeo. A gente tá percebendo isso acontecer. Porém, não é não a grande realidade da nossa população. Eu não estou nem falando só da população brasileira, não, tá? Eu estou falando da população mundial. Eu estava lendo dados essa semana sobre depressão infantil, e hoje já se considera uma população de crianças até os 14, 16 anos, em torno de 7% dos pacientes ansiosos no Brasil já são crianças. Essas crianças, daqui a pouco, serão adultos. E já estamos aí com adultos crescendo, já com as suas crianças interiores feridas. Então, quando a gente para observar um dado desse, é um dado bem alarmante, né? Porque se essa criança tenra, ela já está passando por alguns contratempos, imagina lá na vida adulta, imagina aqui na nossa vida adulta, como não é isso, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, esse print eu dei hoje. Então eu escrevi lá, livro Criança Ferida, no Google. Olha a quantidade de livros que o Google sugeriu. Fora aqui embaixo, que são os patrocinados mesmo, aqui são livros orgânicos que o Google me ofereceu. Tudo isso daí falando sobre criança ferida, sobre a cura da criança interior, sobre o cuidado da criança interior. Tá lá no descritivo, em algum lugar desse livro, criança ferida, pá, tá aqui. É um montão, né? É uma quantidade. Aí eu fiz a pesquisa contrária. Livro Criança Curada. Só veio livro patrocinado. E alguns livros aqui, eles não são de terapia. Tem até livro de historinha aqui, tem livro de contos para crianças, tal. Não veio um livro orgânico. Por que disso? Porque a gente fala muito da doença, o foco na doença. Para aqueles que já clinicam, né, a gente fala com terapeutas aqui, porém existem terapeutas que estão no comecinho de suas jornadas. Eu vou falar agora com aqueles mais experientes. É muito comum quando o cliente chega na nossa frente e você fala assim, o que você quer? O que você quer da terapia? Aí ele começa assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e vai listando uma lista, assim. Parece que pega o pergaminho, roda assim no chão, aquele monte de não quero. Eu acolho, tá, gente? Eu anoto o que a pessoa não quer. Então eu já coloco assim, N, tio, que, né? Que eu já sei que é não quero, minhas abreviaturas, e eu vou anotando o que a pessoa tá falando. Aí eu digo assim, bacana, entendi, compreendo, né? Um monte de coisa que você não quer. E o que você quer? E tem muita gente que não sabe responder. E aí a primeira pensamento filosófico, que é a primeira reflexão que eu quero trazer para nós terapeutas, tá? Para mim, inclusive. Porque quando eu fui fazer essa pesquisa aqui é porque eu estava pensando nisso. O quanto a gente fala tanto sobre doenças, porém a gente não fala sobre resultados da terapia. Quanto muita gente põe lá um depoimento de um cliente falando que deu bom na terapia dele, que a pessoa está feliz, porém a gente não fala tanto nas nossas redes sociais
o bom, o que traz aquela terapia. Então a gente foca lá, criança ferida, tal. Põe postagens, vai sair postagem minha essa semana falando sobre a criança ferida, claro que vai, né? Nós estamos numa semana que a gente fala sobre isso. Porém, e aí? E o que a pessoa recebe quando faz a terapia? Por isso que eu quis trazer aqui esse tema da criança curada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Exatamente, quase não se vê livros falando de criança curada. Eu vou voltar um pouquinho no slide, porque eu quero fazer a primeira indicação de livros, que inclusive ó, a Amazon pôs aqui embaixo, mas eu vou mostrar a carinha do livro. Eu não trouxe o tablet para cá para mostrar para vocês o livro, tá? Mas é esse aqui, ó. Acolhendo sua criança interior. Terapeutas, coloca na lista de vocês esse livro. Não só para quem atende criança, porque ele tem uma parte ali que é de educação infantil muito legal, né? Porém, para quem trabalha com terapia e faz terapia de criança interior, tá? O livro é super gostosinho de ler. Ele vem até com umas ideias, assim, de terapia que dá para ser feito com o cliente. Então, ó, vale a pena, tá? Acolhendo sua criança interior, esse segundo livro aqui. E existe um outro que é um caderno de exercícios, tá? Fica essa dica, gravem esse livro aí, procurem, busquem. Eu fui para o fim, desculpa. Busquem esse livro. Ele tá até para quem tem Amazon Prime, vou fazer até a propaganda aqui, podia ganhar, né? O patrocinado dessa propaganda agora. Ele tá com desconto, ele tá pela metade do preço, praticamente, viu? Para quem tem Prime, para quem tem Prime. O livro físico. Gente, então agora vamos falar um pouquinho da criança ferida. Eu quero aqui participação do chat, eu quero ler vocês, ouvir vocês. Quando a gente fala sobre criança ferida, qual é a primeira coisa que vem aí para vocês, assim, ó, memória? O que que vem? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente fala criança ferida? Passado. Passado. Boa, gostei. Que mais? Eu tenho muito medo de errar Ó, na educação olha da minha você batatinha, e olha eu. porque Medo eu de tenho errar com a muitos geração traumas. futura. Eu tenho muitos traumas da Opa. infância. Eu tenho. Bom, é, já na infância, acho que com 9, 10 anos, eu já tentei um suicídio quando eu era criança. Então, sabe assim, eu tenho muito medo. Principalmente também em relação ao doador, né? Que é um doador mesmo, que aparece, some, e isso eu vou cortar também, porque não é a hora que quer. utilize. Então, comecem a perceber aqui, né? Mais gente colocou essa palavra também, trauma, né? Criança ferida, trauma, mágoas, tristeza. Então, quando a gente fala de criança ferida, a gente começa a remeter a essas questões tão desafiadoras que todos nós passamos. Porque não é só essa criança que eu coloquei aqui na imagem, na tela, que é uma criança ferida. Essa daqui, eu peguei um exemplo genérico, mas essa criança que aparece na imagem, para quem está vendo o vídeo, para quem não está vendo o vídeo, agora é a imagem de um senhor já ali, de mais de 40, assim, mais ou menos 50 anos, também com uma cara de tristeza. Porque se vocês pararem para pensar, todos nós, independente da idade, somos grandes crianças crescidas. Somos grandes crianças que muitas vezes trabalhamos, temos responsabilidades, alguns são casados, alguns têm filhos. Todo mundo tem uma criança dentro de si. E alguns de nós, para não dizermos todos nós é muita gente, né? Eu não conheço todo mundo do mundo todo para dizer todos. Mas muitos de nós temos uma parte que seja que está ferida. Porque temos uma história, temos um passado, temos traumas que vivemos e carregamos isso para frente, né? Quando a gente para lá para pensar, olha lá a carinha da criança agora nessa foto. É uma mãe com o dedo em riste brigando com uma criança e a criança de cabeça baixa. O que acontece na infância perdura por toda a vida. Então, aquele bebezinho lá do primeiro vídeo que nós vimos, que está naquele ambiente ali afetivo, né, de um apego saudável, aquela é uma criança que ela vai vivenciar isso ao longo da vida.
ela está aprendendo já logo ali a ser amada. Lá na aula com o Irmo, segunda-feira, nós estávamos falando, né, sobre a questão de desde quando que a criança já começa a sentir aquela afetividade. A criança ela já sente afetividade, gente, na barriga da mãe. Então, imagina aquele serzinho humano que está ali na barriga, num ambiente tranquilo, calmo, que a mãe conversa com a barriga, que a mãe tem uma calma dentro de si. Agora, imaginem o oposto. Aquela mãe que já está vivendo um mundo turbulento, tudo, né? Muitas vezes ali com uma briga familiar. Quantos de nós já não conhecemos histórias, se não for nossa própria história assim, né? Então, tudo isso a gente vai levando adiante. A gente leva adiante até quando, gente? Escreve aqui no chat para mim. Até quando que a gente leva tudo isso para frente? Até um limite, né? Às vezes, até um limite da criança também, né? Até o limite da criança, do adulto, né? Porque agora, muitas vezes a gente já está falando do adulto. Marcinha botou lá no chat. Até pedir ajuda, até buscar uma terapia. Então, os traumas, eles serão vivenciados, até como o André falou, até um determinado limite. Quando a pessoa diz assim, chega, não quero mais viver isso na minha vida. Preciso melhorar, preciso evoluir, preciso buscar novas alternativas. Ah lá, terapia. Até mesmo não sendo consciente, né? Verdade. A Lizzie colocou um fato ali no chat, não vou reproduzir aqui, né? A gente deu um help ali para algo que estava acontecendo, que foi algo um pouquinho anormal. Nós demos um jeito. Gente, terapia. É aqui que começa Ah, o agora tá caminho. Ô, Gigi, trabalhando. se você quiser expor, pode expor, eu não tenho problema, não. Beleza, Vamos Se obrigada. você achar um fato interessante, entendeu? Pode colocar. Eu autorizo, não tem problema, não. Bacana. Então, com a autorização da Lizzie aqui, a pequenininha Valentina teve uma questão emocional há alguns dias, né? E a Lizzie me chamou, ela falou assim, Gigi, socorro, o que que eu faço? Então, primeiro vamos entender. Então, a gente buscou algumas orientações, até conversando na escolinha, como que a gatinha estava, como que ela estava se comportando lá, para a gente entender quais eram os ambientes que aquilo estava acontecendo, para que ela pudesse se acalmar. Então, todo mundo teve que entrar ali numa autorregulação para ajudar a gatinha. Para quem estava na aula ontem, né, do meu curso da Soma do Sucesso Terapêutico, pôde ver lá a gatinha deitadinha, tranquila, lá do lado da Lizzie, em alguns momentos da aula. E hoje ela está ali acompanhando nossa futura terapeuta, onde já joguei para o universo, Lizzie. Ela está assistindo as aulas de terapia, já pensou? Então, quando o cliente ele vai buscar ajuda, é o momento do ponto da virada. Algumas vezes, a ajuda ela vai vir, por exemplo, em forma de livros. Daqui a pouco eu vou falar mais alguns livros, que são livros que eu recomendo para alguns clientes meus lerem, que faz parte da cura deles. Entendo a palavra cura como jornada de melhoria e tudo mais. Eu vou usar essa palavra aqui para ser mais rapidinho, né? Então, às vezes eu vou encaminhar alguns livros, alguns filmes para o cliente assistir, porque tudo isso vai fazer parte do processo de cura dele, do processo de evolução, do processo de terapia. Algumas vezes temos uma gatinha aparecendo ali na câmera, vocês que não veem no ao vivo, não estão vendo uma gatinha linda aparecendo ali. Olha que fofura, gente. Algumas vezes esse pedido de ajuda pode sim ser para um líder religioso, por que não? Às vezes, né, alguns templos religiosos oferecem essa ajuda para as pessoas e é válida. Algumas vezes, própria conversa, né, aquele dia de café-terapia com a amiga, né? Você senta lá, bate um papo, desabafa, põe para fora, ajuda, ajuda. É terapia isso? Não é terapia, não é resolver o que está ali dentro daquele ser humano. Porém, a partir de uma jornada terapêutica, agora, aquela criança ferida, presta atenção nessa palavra que eu vou usar, hein? Aquela criança ferida pode se curar. Que pode se curar. Quem aqui quer bater, quer chutar, pelo menos, por que ela pode se curar? Eu não estou dizendo que ela vai se curar. Quem arrisca? Olha uma. Cadê a Marinês? A Marinês está muito quietinha. A Marinês foi embora? Agora aqui na minha tela eu não vejo a Marinês mais. Estou aqui. Bora lá. Vou fazer que nem tia de escola, assim, que chama o nome do aluno, manda o aluno responder. Por que
pode resolver e nem sempre vai resolver. O que vocês pensam? Depende muito do comprometimento do cliente. Arrasou, Inês. Arrasou, é isso. Às vezes o cliente, ele não está não pronto para aquilo. Talvez ele tenha um ganho secundário em ter aquela criança ferida ainda ali dentro dele, né? Quem assistiu a minha primeira aula lá no curso do Triângulo do Drama, a gente tem um papel lá que nós debatemos bastante sobre esse assunto, da pessoa que fica ali e não melhora, porque tem um ganho por trás, né? E o comprometimento propriamente dito. Às vezes você dá a tarefa para o cliente, você pede para ele ler um livro, assistir um filme, ele não faz, simplesmente não faz. Ele acha que quem tem que resolver o problema dele é o terapeuta. E se você, terapeuta, não falou lá no começo que você não faz a parte do cliente, aí dá-se. Que agora você vai ter que ajudar ele a ser uma criança curada. Deixa eu ler aqui no bate-papo uma das respostas. Vou só posicionar aqui. A sobrinha de uma das nossas participantes, que tem 5 anos, faz terapia há 1 ano e recebeu alta. Mas a psicóloga tem ajudado os pais a saber reconhecer sua função como tal para ajudá-la a se regular e compreender melhor suas frustrações, pedir atenção, sentimentos. Queria eu ter tido essa oportunidade. Esse é um grande papel que nós temos, principalmente para aqueles que acolhem crianças. Normalmente, os pais levam a criança para terapia com aquele intuito assim, terapeuta, arruma essa criança para mim. Só que não é só isso, né, gente? Nós sim vamos trabalhar com a criança, a gente vai entrar ali no mundo lúdico, e assim como está aqui a imagem na tela, né, do slide, a menininha se olhando no espelho com um sorriso, ajudar essa criança a se amar desde cedo. Porém, a gente também precisa trazer os pais para a terapia, né? Eu já tive um caso que eu atendi uma adolescente, e aí ela começou a melhorar. Ponto, né? Pra terapia, a menina tava fazendo tudo direitinho. Porém, chegava em casa, o que que acontecia? A mãe tava vendo a diferença. Só que a mãe não sabia o que fazer com a diferença. Então, cobrava o padrão antigo. Aí as duas me mandavam mensagem do tipo assim, meu... Aí eu falei, calma, vamos resolver. Aí chamei, pai e mãe, vamos conversar. Aí o pai fez assim, não, mas eu tenho percebido isso da terapia. Não é pra isso que ela tá fazendo terapia? Aí a mãe virou e falou assim, mas agora ela não faz tal coisa, agora ela não faz tal coisa. Eu falei, mas você não queria que ela fizesse terapia para não fazer essas coisas? Não tá entendendo? Chegou no resultado desse ambiente. Isso eu ensino para vocês, principalmente aqueles que vão atender crianças. Nós, terapeutas, temos uma palavra de autoridade com uma criança, com um adolescente. Porém, nada supre a palavra de autoridade dos pais. Eu posso ajudar a criança aqui na terapia, mas se volta para o ambiente doméstico, onde o pai, a mãe, o cuidador que seja, o tutor que seja, leva a criança de volta para aquele comportamento, não tem terapia que resolva. Né? A Lilian colocou aqui. Para ela, o mais difícil são os pais. Sempre são os pais, porque a criança é um reflexo do que ela está recebendo. Tá? A criança ela é um reflexo daquilo que ela está vivendo nos ambientes domésticos, escolares, no parquinho do prédio, né? Hoje a grande maioria mora em prédio. Tudo isso a gente tem que começar a observar, tá? Por quê? Isso vai refletir na fase adulta. Aquele aprendizado da infância vem para a fase adulta. Lilian vive no meio lá de um bando de adolescentes lá, amigos da filha dela. Quantos ali são de boa, quantos ali são mais desafiantes? Justamente por causa, como a Andrea falou, da história que trouxe essa pessoa até ali. Gente, até aqui, dúvidas e perguntas? Questionamentos? Contribuições para com a criança ferida? Eu tô vendo a Marcinha digitando, eu tô esperando para ver se é aqui que ela tá digitando. As crianças são esponjinhas de energia. Quando ficam ansiosas, ela fica desregulada também. Exatamente. Tudo que está acontecendo no ambiente, a criança capta aquilo. Se é um ambiente desfavorável, ela capta aquilo. Gente, dá para a gente tirar a criança sempre do ambiente desfavorável? Não dá. Dá para nós, adultos, sairmos sempre do ambiente desfavorável? Andréia, dá. É difícil. Mas é que nem a Marcinha aqui falou, né, dessa esponjinha de energia, e que você também disse que a criança ela é reflexo, né, dos pais.
E não tem como. O reflexo, ou essa esponjinha, às vezes você nem percebe. Que nem, por exemplo, já uma vez uma pessoa falou: a minha filha falou um palavrão que eu nunca falei na frente dela. Aí, "Não, mas você nunca falou esse palavrão?" Não, é o palavrão que eu mais falo, mas eu nunca falei na frente dela. Mas não adianta não querer falar para a criança, é só falar para as outras pessoas que a criança vai ver e vai falar, não adianta. Vai ver Então, exatamente. E quantas situações assim? Quantas situações a criança está assistindo um vídeo no YouTube? Eu tenho um conhecido, né? A gente fez algumas formações juntos. E aí, um dia ele acabou me contando que a sobrinha dele estava lá brincando e falando tudo. Eu fiquei olhando para a menina e falando assim: gente, o que essa menina tá falando? Tipo, tá possuída, né? Que ela falando com aquele, né? Aí olharam para ela e falaram assim: o que você tá falando? Ela falou assim: eu tô falando o nome das cores. Que nome de cor? Mas onde que você aprendeu isso? Ela assistia vídeos do YouTube em alemão. Organicamente, ela estava aprendendo a falar alemão por assistir vídeos do YouTube. Eram vídeos de criança, era aquele YouTube Kids. Eram videozinhos de criança, mas que ensinar a contar, ensinar a cor. A criança, ela tem uma facilidade, uma habilidade de deduzir coisas fáceis. Então, tá lá, número 1, ein. Número 2, zwei. Então, ela começou a contar em alemão, falar cores em alemão, porque ela estava assistindo vídeos em alemão. Ok, teve a preocupação familiar do vídeo kids, né? Então tá tudo certo, para a faixa etária de uma criança. Porém, a gente nem sempre sabe o que está rolando naquele vídeo, naquele desenho que é para uma criança. E aí que uma criança pode aprender um palavrão, porque assistiu um vídeo do YouTube, um vídeo do TikTok, tá cantando a musiquinha e nem sabe o que é. E isso me fez lembrar até meus desenhos aqui de peixinho. Quando criança tinha aquela música, não lembro o cantor, mas é aquela que canta assim: Ô Silvia, piranha, né? E eu lá, criança tomando banho e cantando a música na hora da alegria. Minha mãe abriu o box e falou assim: você sabe o que é piranha? Eu falei: isso aí é um peixe. Na minha inocência infantil, era um peixe. Porém, na música não era um peixe, né? Então, perceba como a criança ela vai absorvendo e, às vezes, na inocência dela, ela acha que é uma coisa bonitinha, é um peixinho. E não é. Então, a criança reproduz isso. Agora, imagina eu chegar lá numa festa e começar a cantar essa música. Já pensou minha mãe ter que calçar a cara para falar que eu ouvia esse tipo de música? Lá pequenininho, eu devia ter uns 5, 6 anos, gente. Eu era muito pequenininha. É na terapia que essa criança, e eu não estou falando da criança pequena, eu estou falando dessa criança aqui. Dessa criança que mora dentro de cada um de nós. E aqui, vamos tirar o misticismo da história, né? Aqui não, eu estou batendo papo com terapeutas, então aqui eu falo a linguagem de terapeutas. O que é uma criança ferida, o que é uma criança curada? É uma parte desse ser humano. Todos nós somos repletos de partes. Existe a minha parte terapêutica, existe a minha parte professora, existe a minha parte dentista. O André tem a parte dele que faz as edições dos vídeos do Praticadamente, ele tem uma parte que é apresentador do PDM, ele tem a parte profissional dele, ele tem a parte terapêutica dele. Todos nós temos muitas partes. Temos dentro de nós partes feridas e partes curadas. Temos partes em processo. Ai, meu Deus, isso eu ouço muito de cliente. Ai, mas eu venho e faço terapia, depois eu acho outro problema. Claro, todos nós temos inúmeros problemas aqui dentro para resolver. Às vezes, numa jornada, num processo terapêutico, conseguimos unir vários pequenos traumas dentro de um grande trauma e resolver aquele caso. Depois a gente faz um outro processo para outra coisa. Oi, Andréa. É o tal negócio, né? Depende não. Qual é o problema que está te incomodando mais? A partir do momento que esse problema não te incomoda mais, você acha outro problema. Não tem como. Brilhante. Sem mais. Podemos encerrar a live. Tchau. Até a próxima. É isso. Sempre teremos uma parte a ser cuidada. Por isso somos grandes bebês gigantes. Por isso somos grandes crianças em busca de atenção, reconhecimento, apreço, amor, cuidado. A gente busca isso o tempo todo nas nossas vidas.
Eu busco, Andréa busca, Lise, Marinês, Marcinha, Lívia, que eu vejo aqui na tela. Todos nós buscamos isso o tempo todo. Então, quando a gente fala de criança ferida ou de criança curada, é parar e olhar para dentro de si. E buscar ali dentro de si quais são esses traumas, o que é que aconteceu ao longo da vida, a sua história até aqui. E como é que a gente chega lá na criança curada, né? Olha que frase linda essa de Bert Hellinger, que é o grande estudioso das constelações familiares, né? Quando alguém decide curar-se, ele se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente para si próprio, mas também para toda a sua linhagem. O que essa frase está querendo dizer? Que a partir do momento que um indivíduo escolhe cuidar de si, escolhe evoluir, descobrir-se, ter clareza, aprender novos jeitos de fazer aquilo que ele precisa fazer na vida, agora ele rompe um processo, às vezes de uma repetição familiar, para começar uma nova forma de viver. Talvez vocês já tenham visto aquelas imagens assim, né? É o bisavô batendo no avô, o avô batendo no pai, o pai batendo no filho, e o filho dizendo: Isso acaba aqui. E o filho dizendo para o netinho: Eu te amo. Que seria o filho dele, né? Eu te amo. Então quebra-se um padrão familiar. E talvez esse seja o grande obstáculo no mundo da terapia, e talvez o maior obstáculo para chegar nessa criança curada. Porque algumas vezes, como disse o André, né, olhar para o passado, a gente vai precisar ressignificar algumas coisas do nosso passado, do nosso presente e até mesmo do nosso futuro. Gisele, como assim ressignificar passado, presente e futuro? Muitas vezes a gente vai ter que, durante o processo de terapia, o nosso cliente ir lá no passado, trabalhar o passado dele. E muita gente não vai querer olhar lá. Porque lá tem um trauma, lá tem uma dor. E algumas vezes a pessoa vai precisar ir até lá e liberar perdão para uma pessoa. Liberar perdão para uma pessoa que ela odiou por toda uma vida. Ou a partir de um acontecimento ela passou a ter raiva dessa pessoa. E aí na terapia a gente vai ensinar o cliente o quê? Perdoar não é esquecer, não é dizer tá tudo bem, oh, legal, hein, valeu, obrigado por ter feito isso comigo. Top demais, hein? Se quiser, tamo aí. Não é isso. Perdoar é apenas se livrar dos fardos daquela dor. Olhar para aquela situação e dizer, eu entendo. Isso era o melhor que você, fulano, você, fulana, podia me dar. Sigo com o que é meu e deixo o que é teu e vou embora. O sentido da vida é para frente, não é para trás. Só que às vezes revisitar esse trauma, né? Eu lido com algumas mulheres que passaram por situação de violência sexual na infância. Não é fácil ter que ir lá e cuidar daquela criança. Porque eu às vezes nem trago o abusador para a história, mas é ressignificar aquela criança que sofreu o trauma. Porque às vezes aquela criança leva para a vida uma informação do tipo: a culpa foi minha. Ela ouviu de alguém assim: ah, você vivia de sainha curta, você vivia andando peladinha na casa, por isso que aconteceu. Gente, onde? Que no mundo ideal, uma criança não poder usar um vestidinho, uma sainha dentro de casa, e um homem adulto não se conter e abusar dessa criança. Então, muitas vezes, essa mulher que vem até a minha frente, ela se sente culpada por aquela criança. E a gente vai até lá, cuidar daquela criança, porque era aquela criança que precisava de amor. Lembra da frase de Goethe lá no começo? A melhor forma de amar uma criança é amando-a. Muitas vezes, na terapia, nós vamos ensinar o próprio cliente a entregar o amor para a criança. Porque papai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, qualquer outra pessoa que ele traga para a terapia, talvez nunca entregue amor para ele. Mas amor próprio a gente pode entregar para a gente mesmo. Construir amor próprio. Ressignificar presente, as situações que você está vivenciando naquele momento. Porque o trauma aconteceu no passado, sim. Porém, é no momento presente que aquilo está sendo refletido. Então, é aqui. Como que a gente resolve aqui para já ressignificar meu futuro? Faz sentido isso para vocês até aqui? Falei uma grande novidade para quem já é terapeuta.
para quem já é terapeuta, não é uma grande novidade, né? E aí eu pergunto, terapeutas, não precisa responder, não quero fofoca terapêutica, mas vou fazer essa pergunta para vocês. Como que anda a criança de vocês, hein? Não vou nem olhar para a tela ali, não vou nem olhar para as carinhas na tela. Como é que andam as crianças de vocês? Ó, eu falei que eu ia falar de alguns livros para vocês. Não tô ganhando cachê de ninguém, viu? É tudo indicação de boa alma aqui, mas se alguma editora quiser pagar nós, praticamente aceitamos, né, André? Primeiro livro, e esse é um livro que eu acho que devia ser. Eu vou até parar a tela aqui, ou ficou bom assim, André? Dá para ver grandão meu? Eu paro a apresentação aqui, para mostrar o livro. Esse é o primeiro livro que eu quero indicar para vocês lerem e indicarem para os clientes de vocês. O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Esse livro, ele traz os 6 pilares da autorresponsabilidade, que se vocês jogarem no Google, são os pilares que estão nesse livro, tá? Que são os 6 pilares ali. Ele tem exercícios dentro, as páginas assim são de exercícios. E é muito. Caíram minhas marcações aqui, um monte de post-it. Esse é um livro que eu não dou no impresso, porque ele tem marcações minhas, né? Esse é um livro que eu preenchi, e eu tenho mais um ali, que aí esse eu empresto para a galera, mas fala assim, ó, faz o exercício fora que eu quero o livro de volta. Vai emprestar para o cliente, tá? Então, ele vem com exercícios, ele dá exemplo. E esse é um livro bacana para você entender que, assim, passado é passado. Aquilo que você viveu no passado foi, você não tem culpa. Você tira o aprendizado, mas agora o futuro está na tua mão, porque agora você aprendeu, tá? Esse é o primeiro livro. O segundo, que esse daqui é meu livro favorito de todos, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é pautado na logoterapia. Então, é um livro que ele vai trazer um pouco da história do autor. É outro livro que ele é cheio de post-it aqui, porque tem muita anotação minha, é um dos livros, meu livro favorito. Mais um livro, que é esse aqui, Passado Resolvido, Futuro Decidido. O Márcio Micheli, ele é um palestrante, ele dá imersões, vai ter imersão aqui em São Paulo em dezembro, tá? Mas esse é um livro muito lindo de ler, e no fim ele traz um exercício maravilhoso, maravilhoso, e eu segui a regra do exercício no fim, que ele fala assim, só termina de ler depois que você fizer o exercício. Aí eu fiz o exercício e terminar de ler, tinha assim, acho que 2, 3 páginas, eu falei, sacanagem isso. Mas é um livro muito bacana. E também O Homem Narcisista, esse é um outro livro que eu indico bastante, de Laurie Holman. Esse é um livro que ele está na plataforma de audiobook que chama YouBook, tá? YouBook. É uma plataforma tipo o Esquilo, o Amazon, aquele de livros da Amazon, essa YouBook. Eu ouvi o livro, eu me apaixonei por tudo que ele explica. Ela explica, né, uma psicóloga. E aí eu comprei o livro físico para mim. Esse é um livro muito bacana para vocês entenderem um pouquinho sobre a faixa narcisista e poder explicar isso para os clientes de vocês, tá? Então, esses são 4 livros, fora o 5º livro lá, Acolhendo a Criança Interior. Esses são livros que eu indico para os meus clientes lerem. O do Márcio Micheli e o da Laurie Holman, eu empresto para clientes, se são clientes presentes, eu empresto para eles lerem. O do Viktor Frankl eu não empresto, porque tem muita marcação dentro, então esse daí eu só indico para ler, tá? Porque esses 2 são livros que eles vão trazer um conteúdo muito marcante e bacana. Tem um pequeno detalhe. Não existe PDF deles, tá? Não existe e-book deles. Você tem que comprar um livro físico. Ou ouça na e-book esse daqui. Né? Acho que você tem 1 semana ou 30 dias grátis lá da e-book. Fora isso, depois você paga um valor baratinho lá para ter acesso à plataforma e ouvir livros normal. Beleza? Vou voltar a tela aqui. Algumas vezes a gente vai convidar o cliente, e gente, é convidar, porque eu não mando ninguém fazer nada não, tá? O cliente faz se quiser. Eu vou convidar eles a se ressignificar com papai e mamãe. E essa ressignificação não quer não dizer que a partir desse momento, meu cliente ele vai ter que amar papai e mamãe. Ninguém precisa amar papai e mamãe. Ninguém, Gisele, ninguém. Ama papai e mamãe se você quiser, se sente vontade. Porém, muitas vezes, entender que papai e mamãe deram a coisa mais importante que você precisava. Que é que papai e mamãe deu para vocês que era a coisa mais importante? Gente, vou até abrir o chat. O que papai e mamãe deram para vocês? A vida, Marinês, Marcinho escreveram aqui no nosso chat.
Às vezes, a grande ressignificação com papai e mamãe é entender que eles deram a vida. Biologicamente falando, essa era a obrigação deles. 23 cromossomos daqui, 23 dali, um óvulo daqui, o espermatozoide dali, deu a vida. Aí, quando a gente considera agora fatores legais, né? O André colocou aqui, educação. Então, a gente vai entender fatores legais do que papai e mamãe precisa dar pra gente. É casa, comida e educação, não é educação de por favor, obrigado, tá? É educação de escola, tá? Então, papai e mamãe deu a vida. Botou 4 tapumes em volta e uma telha em cima e você não tomou chuva. Te deu um arroz, feijão ou uma água de palma cozida para você comer. E te botou lá na escolinha pra você aprender o ABCD, papai e mamãe te deram tudo o que eles tinham que te dar. O restante, e eu sei que é pesado a gente falar isso, o restante é brinde. Então, se nós formos como a primeira criança lá do vídeo, né, amados, sentimos aquela energia boa, absorvemos aquela coisa boa, as famílias que a Marcinha conhece, né, que são assim, cara, sensacional. Meu desejo para a humanidade é que todo mundo pudesse receber isso, né, todas as crianças do mundo, que a gente não precisasse ver notícias como estamos vendo na televisão, com tanto de pessoas morrendo por causa de guerras, né, porque ainda existe uma guerra lá da Rússia e da Ucrânia, que agora o assunto foi meio abafado por conta da nova guerra entre Israel e Palestina. Então, o nosso desejo, eu acredito que fosse que ninguém precisasse ressignificar nada, né? Que todos nós já crescêssemos amados. Porém, algumas vezes a gente vai ressignificar. E aí, o que vocês acham que são sinais de criança curada? Estamos chegando no fim, acho que tem mais 2 ou 3 slides só. O que vocês acham? E assim, você olha e fala assim, meu, criança curada. Umas feridinhas ali, tem umas raladas ali naquele joelho, mas criança curada. O que vocês acham, André? Inês, Lilian? Chuta aí, não tem certo e errado. Como é que vocês olham para o cliente e falam assim, deu certo, terapia funcionou? Me conta. Resultado, né? Resultados. Que resultado? Daquilo que o cliente veio procurar. Bom, depende, né? Se for a criança em si, você vê um resultado diferente, né? Agora, se for um adulto querendo justamente curar a sua criança interior, aí é um Hum, resultado diferente, né? bacana. Marcinho, quando o passado fica no lugar dele e tem perspectiva de futuro e contato efetivo com o presente. Uau! Marinês, quando consegue olhar para os problemas e conseguir por si próprio as respostas. Adorei. Que mais? Então, resultados, como a Andrea falou, passado no passado, presente no presente, futuro no futuro. Olhar para os problemas e conseguir as próprias respostas. Alguém dá mais? Antes de eu dar a resposta? Oro. Autoresponsabilidade. Boa, Marcinha. Lá. Crianças curadas. Como que a gente começa a olhar para um indivíduo e fala assim, já passou na terapia, hein, bem? Oh, tá criança curada ali. Então, a gente começa a observar alguns sinais. Então, são indivíduos com crenças positivas, né? A gente deixa de perceber aquela pessoa que é, céus, vida, tudo. Ela tem crenças positivas do tipo, que nem a Marinês escreveu aqui, ela consegue olhar para o problema e conseguir por si só as próprias respostas. É assim, eu já passei por isso antes e resolvi. Como é que eu resolvo agora? Lilian colocou crenças funcionais. Perfeito. Aquilo que vai fazer agora é ela gerar os resultados que o André falou. Então, a pessoa passa a ter crenças dentro dela de autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, amor próprio. Ela passa a estabelecer limites. Ela aprende a dizer assim, amiguinho, é só até aqui, tá? Daqui para cá é meu espaço. Daqui para lá você faz o que você quiser. Sim, sim é sim, não, não é não. Então, ela passa a se amar, né? Passa a se conhecer, como a Inês colocou aqui no chat. Gente, amor próprio e egoísmo, qual que é a diferença? Eu já ouvi dizer que a pessoa que pede muita desculpa é egoísta, né? É aquela pessoa que está sempre pedindo desculpa porque ela está pensando em si. Ela está querendo que a pessoa desculpe ela, entendeu? Então é um egoísmo assim, em vez de perdoar a pessoa, ela quer que a pessoa desculpe ela por qualquer outra coisa. Então,
aparentemente, dá a impressão do egoísmo, né? Existe, porém existe também indivíduos com ferida de culpa, que na infância foram ensinadas que tudo era culpa delas. Então elas já crescem pedindo desculpas por tudo. É assim, desculpa porque eu sobrevivi no parto. Então esse caso não é um egoísmo, é ferida de culpa. Existe o manipulador, aí ele pode manipular sim, com tudo com desculpa, 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 pra você desculpar ele de tudo. Porém, então a gente tem que analisar qual é o caso, tá? Porém, amor próprio e egoísmo. Quando eu sei que é amor próprio e quando eu sei que agora é egoísmo. Amor próprio, a pessoa se cuida. E no egoísmo? Amor próprio e egoísmo. A pessoa se blinda, né? Se blinda no egoísmo ou se blinda no egoísmo? No egoísmo, a pessoa atropela. Ter amor próprio e ser egoísta. Então, eu sempre dou esse exemplo para os meus clientes, para eles entenderem, tá? Vou dar para vocês também. Eu tenho dois. Deixa eu parar aqui a tela para vocês poderem ver o que eu tenho na mão. Eu tenho dois clipes, exatamente iguais. Dois clipes. Vou com um fundo preto aqui para vocês verem. Dois clipes. Egoísmo é assim. O Andréia precisa de um clips. Eu tenho dois. São iguais. Eu tenho uma caixa de clips, um monte de clips. Eu posso dar esse clips para o Andréia. Mas eu não dou. É meu. Ele que se vire. Ele que trabalha e compra o clipes dele. Onde já se viu dar o que é meu? E largo o outro lá. Egoísmo. Agora eu tenho duas canetas. Uma caneta rosa, e uma caneta azul. Agora são canetas diferentes. Se eu der uma para o Andréia, eu vou ficar só com uma cor. E eu preciso das duas cores. Então agora eu posso dizer assim, Andréia, eu posso até te emprestar rapidinho uma caneta, porém eu preciso das duas. Não tem como eu te dar uma agora, tudo bem? Então, agora eu estou respeitando um limite meu e um limite do André. Eu até ofereço uma ajuda, porém eu deixo claro que eu preciso disso de volta. Eu não estou fazendo de maldade para os mais velhos aqui, talvez vocês vão lembrar dessa propaganda do eu tenho, você não tem. Aquela propaganda é a propaganda do egoísta nato, porque ele ainda esfrega na cara do outro que ele tem algo que o outro não pode ter por alguma razão. Não teve tempo de ter, os pais não puderam comprar. Agora, quando eu posso fazer e não faço por uma maldade, por arrogância, por desrespeito, agora eu estou indo para o campo do egoísmo, tá? Então, estabelecer limites e dizer, hoje eu não posso fazer isso por você. Talvez amanhã a gente faça. Isso é amor próprio, entender que eu não vou passar por cima de mim para te ajudar. Egoísmo é, não vou fazer não. Se vira. O problema não é meu, o problema é seu, se vira. Isso é egoísmo. Vocês conseguem entender a diferença de um para o outro? A Lisiane colocou aqui, né? Dentro do amor próprio, permite se repartir dentro de um limite. Se eu posso dar um para o outro, tá tudo bem. Mas se eu não posso, tá tudo bem também. Não tô dando por maldade, eu tô dando porque eu preciso daquilo. Eu não vou tirar da minha boca e morrer com inanição para dar para o outro. Eu vou repartir um pouquinho meu, um pouquinho seu, o que dá para fazer hoje. Faz sentido isso para vocês? A criança, quando aprende a repartir, é tão bonitinha. Não é? Oh, eu acho lindo isso. Eu também. Eu atendo um mocinho, é o meu cliente mais novo, ele está com 12 anos. E teve uma sessão que ele dormiu antes e perdeu o horário. Ele me respondeu, eu esperei ele um tempo, ele não apareceu, aí eu mandei uma mensagem, falei, olha, tô encerrando o nosso atendimento, você não apareceu, tal. Aí ele mandou mensagem, ele falou assim, ai, Gigi, eu cheguei tão cansado da escola, eu tava em semana de prova, eu dei uma deitadinha e capotei, perdi a hora, desculpa, tal. Eu falei, não, tudo bem, remarquei outro horário. Aí na sessão dele, né, que nós refizemos, no horário que eu remarquei, primeira coisa que ele fez, Gigi, desculpa aquele dia. Ele já entrou pedindo desculpas porque ele entendeu que ele cometeu um erro. Eu falei para ele, não, tá tudo certo, eu te esperei um pouquinho, tal, mas você não apareceu. Aí ele falou assim, olha, capotei, minha mãe e meu pai não estavam em casa, eles também nem para me chamar, tal. Ele falou assim, minha mãe chegou, viu que eu estava dormindo e achou que já tinha ido à sessão. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Ele falou assim, me desculpa mesmo, e obrigado por me marcar hoje. Gente, tem coisa mais linda do que uma criança? Quando ela entende
o espaço do outro. Porque ele entendeu ali que ele tirou o espaço de um outro cliente. Eu vim para cá e fiquei esperando ele, né? Educação é tudo, verdade. E quando a gente divide tudo, até dá, e fica sem, e algo específico não aceita repartir, é egoísmo? Depende. O que você acha? Eu também concordo com você, eu também acho que não. Existem coisas que eu posso repartir, existem coisas que não dá. Eu não reparto brigadeiro. Tô brincando. Se for com criança, eu reparto sim. Se for com criança, eu reparto sim. Com o André, eu não reparte, não. Gente, existem coisas que são nossos. Isso é amor próprio, autocuidado. Existe coisa que não dá. Eu não acabei de mostrar para vocês os livros aqui e falei, ó, esses daqui eu empresto, esses daqui eu não empresto. Tá tudo certo. Porque aqui tem coisas importantes marcadas que eu uso para estudo. Não dá. Se alguém tirar um post-it desse do lugar, eu não acho nunca mais o que eu tinha marcado ali. Porque eu não escrevo no livro, eu escrevo no post-it. Agora o outro que não tem nada escrito, vai, leva. Devolve. 2V, vai e volta. Eu não importo, eu não tenho mais apego de não emprestar livro. Entendi? Pessoa que perguntou. Tá? Deixa eu voltar a tela aqui. Protagonismo. O que vocês acham que é protagonismo? Já está em evidência sempre. Não, Não? não. Essa é a Protagonismo. principal. Ser a principal do quê? A protagonista, por exemplo, na novela, a protagonista é sempre a atriz principal. E ser a atriz principal de que novela? É a Da vida vida. Da vida? dela. Da vida dela. A Lília e a Marcinha colocaram aqui. Quando a pessoa assume sua própria vida, quando escreve a própria história. Isso é ser protagonista. E agora eu assumo a responsabilidade. A aula deu certo? Foi minha responsabilidade. A aula não deu certo? Foi minha responsabilidade. Isso é assumir o protagonismo da vida. Protagonismo da sua história. Como lindamente a Marinês falou aqui. E esse é o exemplo que eu uso, tá, Marinês, para explicar protagonismo para os meus pacientes, meus clientes. Eu digo assim, lá na novela, quem que é a protagonista? E eu não assisto novela atual, às vezes eu me embolo com as histórias atuais, eu preciso pedir que a pessoa me conte qual é a novela da vez. Aí elas me contam lá a história e falam assim, o que que ela é? Ah, é a protagonista, beleza, ela é a protagonista do quê? Da novela. E quem é a protagonista da novela da sua vida? Às vezes eu pergunto assim para o cliente, quem é que está vivendo a sua vida? Porque se você não está vivendo sua vida, alguém está vivendo tua vida. Se você não está construindo o seu castelo dos sonhos, você está construindo o castelo de alguém. Alguém está sendo protagonista na tua história, né? O protagonista não empurra a vida com a barriga. Perfeito. Ele puxa para si a responsabilidade do que é dele. A responsabilidade do outro é do outro. Eu até posso te oferecer uma ajuda. O que é seu é seu, o que é meu. Tá? Dentro de protagonismo, eu quero que vocês levem em consideração também posicionamento. A grande parte das pessoas são plateia da vida dos outros, bem disse aqui a Lilian. Elas sentam e veem a vida passar. E ficam ouvindo lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, lá do Zeca Pagodinho no fundo, tomando a cerveja, e vida leva eu, né? Não se posiciona. O que é se posicionar? É pôr limite. É usar o amor próprio e falar assim, olha, pessoa, aqui não. Eu te ajudo, bacana, legal, quando você precisar, mas tem um limite. Não dá, tá? Valores pessoais. Eu já dei uma live aqui no Praticadamente. Daqui 15 dias vou dar essa aula lá no curso da Soma do Sucesso Terapêutico. E lá no curso eu vou ensinar os alunos como fazer a ferramenta de valores. Aí vou ensinar vocês a fazerem. É a aula que eu dei aqui no Praticadamente, eu expliquei um pouquinho da importância de valores. Porém, quando o indivíduo ele conhece os seus valores, ele entende quais são crenças orientadoras, direcionadoras da vida dele, agora fica mais fácil assumir protagonismo, amor próprio. Então, ele tem um norte agora. Alguém escreveu, estou ressignificando muitas coisas na vida. Parabéns, parabéns. Isso é assumir protagonismo, é sair do banco
de que fica ali esperando alguém resolver para si. Não, eu que tenho que resolver isso, vambora, tá? E o último, habilidades e competências. É quando essa pessoa, como a Marina escreveu agora há pouco pra gente, essa pessoa ela consegue resolver os problemas dela. Ela vê um problema, ela até pode trocar uma ideia. Ontem na aula, né, lá do HDI que eu dei, né, os ex que gostam de falar para pensar, ele até pode ali bater um papo com alguém para entender como é que ele faz alguma coisa, porém ele começa a criar estratégias, recursos, aquela famosa frase do Cortella, né, faça o melhor que você tem com os recursos que você tem no momento, até ter recursos melhores ainda, para fazer melhor ainda, né? Então, gente, habilidades e competências. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, a pessoa antes tinha que ficar dando palpite para ela, agora ela está se fazendo, né? É aquele caso que eu contei lá da família. A criança começou a ser mais independente, papai e mamãe, a mamãe, na verdade, assustou, né? Então, sinais de uma criança curada. E se eu pudesse dar uma sugestão, um conselho para cada um de vocês que está aqui e que está assistindo essa aula, faça as pazes com a sua criança. Ela vai te acompanhar por toda a vida. Permita-se aceitar essa criança. Entender que ela fez o melhor que ela podia no passado com o que ela sabia fazer. Nutra hoje, para que amanhã ela tenha recursos melhores ainda. Aceite essa criança. Para de falar assim, eu era tão burra. Gente, não era, você só não tinha o conhecimento que você tem hoje. Por que que eu fiz aquilo? Fez porque aquilo estava na sua vida para ser feito. Aprenda a ressignificar esse passado. Aprenda a acolher essa criança. Aprenda a olhar para sua história com amor. Porque se você não der amor para si mesmo, quem é que vai dar? Se nem você, se nem eu, se nem cada pessoa do mundo sabe o que é que precisa para ser amada, como é que você vai ser amada pelo outro? Curem a criança de vocês. Deixa que ela assume o protagonismo. Deixa a criança sonhar. O papel da criança na nossa vida, a criança sonha, a criança imagina, a criança cria as histórias mais loucas aqui na cabeça. O adulto que se vira para o adulto que lute para realizar. Aí deixa a criança fazer. A criança interna de vocês. Às vezes a gente pode contar com uma criança externa, porém, cuide da sua própria criança. Acolha. Olhe com carinho, com ternura. Não olhe com o olhar do adulto que também julga aquela pequena, aquele pequeno. A gente está só com o pequeno André aqui na sala. Só tem o André de menino. Olha com amor, com caridade. Se nós não pudermos fazer isso por nós mesmos, como que a gente quer fazer isso pelo outro? Tem um livro que ele não está aqui porque ele está emprestado, que são as 5 linguagens do amor. E lá nesse livro ele fala sobre o tanque de amor. Se o seu tanque de amor não está preenchido, como é que você quer preencher o de alguém? Como é que eu tiro gasolina do meu carro para pôr lá no carro do André se meu carro não tem gasolina? Como é que o carro do André não anda? Façam as pazes. Terapeutas, busquem terapia se vocês nunca o fizeram. E se já fizeram e está vendo que tem um desafio, busca de novo. Como a Andrea falou, quando aquele problema antigo deixa de ser um problema novo aparece. Porque agora eu posso pôr foco em algo que eu não estava nem vendo. E às vezes é um problema real. Que aquele outro estava meio que tampando ali para ser o real. E agora, para a gente acabar, eu quero trazer esse vídeo que lindamente a Marcinha postou hoje. Gente, a minha aula já estava tudo pronto, tal. Aí passei por esse vídeo da Marcinha, eu falei, ele precisa vir para a aula. Aí sentei correndo aqui no computador, baixei o vídeo, pus aqui para vocês. Esse é um vídeo que agora, se lá o primeiro era o mundo ideal, agora esse é um vídeo do mundo real. O mundo de uma criança curada, que é essa moça aí no palco. Ela vai contar bem rapidinho, é um vídeo de 1 minutinho. Ela vai contar a história dela. Ela sofreu um trauma e ela buscou curar dentro de si esse trauma. E tá aí o espetáculo que ela dá a partir dessa ressignificação. Vou soltar para vocês, tem a legenda, o vídeo tá em inglês. And who's this? My interpreter.
Yes, I lost all my hearing when I was 18 years old. Yeah, I'm feeling the tempo, the beat through the floor. And Mandy, what are you going to sing? I'm gonna sing a song that I wrote called Try. Okay, can you tell me what it's about? After I lost my hearing, I gave up. But I want to do more with my life than just give up. I don't feel the way I used to. The sky is gray, much more than it is blue. But I know one day I'll get through. And I'll take my place again if I would try. If I would try. Oh, there is no one for me to blame. 'Cause I know the only thing in my way is me. I will try. So I will try. Faz sentido para vocês esse vídeo? O que é assumir protagonismo da vida? Ela conta ali no vídeo, passa rapidinho, eu sei. Ela conta no vídeo que ela quis desistir. A música fala sobre isso. Ela quis desistir. Ela, quando sofreu um acidente que deixou ela sem audição, ela ficou com deficiência auditiva, ela quis desistir de tudo na vida. Porém, ela entendeu que ainda tinha muito a percorrer. E ela foi lá e curou a criança. Aquela criança que perdeu a audição. E ela compôs a música e cantou belíssimamente, aplaudida de pé. Eu até ia cortar aquele finzinho assim, que volta a música no começo. Eu falei, vou cortar. Eu falei, a parte mais linda do vídeo talvez seja essa. O reconhecimento de todas as pessoas a aplaudindo em pé. Porque apesar de uma deficiência, e quando eu chamo de deficiência, é a deficiência auditiva, apesar dessa questão na vida dela, ela assumiu que ela era responsável, autorresponsabilidade, protagonismo, criou habilidades e recursos, amor próprio. Uma pessoa sem amor próprio talvez nunca iria para frente do Simon cantar uma música, porque todo mundo morre de medo daquele homem no programa. Gente, crença possibilitadora, crenças positivas, crenças funcionais. Eu posso ir num palco e cantar. E se o que um ser humano consegue, qualquer outro consegue, o que é que essa criança está aí, ferida e limitada, hein? Minhas redes sociais estão aqui, no YouTube, Instagram, Facebook. Foi um mega prazer dar mais essa aula aqui Praticadamente. Obrigada a cada um de vocês que está aqui ao vivo e também a vocês que estão assistindo o vídeo. Me coloco à disposição para dúvidas, perguntas. E meu mega beijo para vocês. Andréia, com você. Obrigado a você. Mas o que eu achei interessante, Gi, também, é a voz dela, porque ela perdeu a audição muito cedo. 8 anos de idade, ela disse, que eu lembro, ela falou que é 18, entendi 8. Entendi ela falar 8 years old. Mas então, normalmente quando você não tem a audição, você fala muito mal depois. E ela tem uma voz maravilhosa. I'll try, que nem ela disse. Então, gente, é isso aí. Estamos terminando mais uma aula sensacional que tivemos aqui. Lembrando a todos para que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês irão ter as nossas próximas aulas, né, que vamos ter por aí. Vocês vão receber as informações. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos para interagirem conosco, deixando os seus comentários, sugestões e feedbacks aqui. Isso é muito importante para que possamos melhorar, sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas.
Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!